boa tarde, liveanos! Já estamos no ar, já estamos ao vivo, canal Vida Nova, não deixando você na sexta-feira sem passar o fim de semana com informações, só que você não vai ficar com dúvida não, tudo que você tiver, você vai escrever aqui na hora, principalmente por causa do tema de hoje, e vai mandar e tirar dúvidas aqui com a gente, tá bom? O nosso convidado já está ali nos staffs, assim, só tomando, sabe, um copo de chá de cidreira, porque eu falei que hoje eu vou perguntar 3.000 coisas para ele. A live tem 18.000 horas, vai ser o recorde, né? Mas o canal Vida Nova sempre inovando e trazendo aí uma coisa muito importante, que hoje nós vamos falar sobre isso, mas eu já falo já, que o meu amiguinho já está aqui já, ó. Antes de mais nada, eu só tenho a agradecer a todos vocês por sempre estarem presentes aqui, nossos liveanos, o pessoal que se inscreve, que curte, que compartilha. Obrigado a todos das redes sociais aí, que quando eu coloco, dos temas das nossas lives, às vezes as pessoas não podem estar assistindo, mas estão compartilhando, estão divulgando aí o nosso trabalho, que a nossa missão do canal Vida Nova realmente é levar informações. Tem uma drag lúdica aqui, que é para dar uma descontraída, mas os nossos temas, para quem já nos acompanha, eles sempre são muito importantes de tirar dúvidas, e o de hoje ele é instigante demais. Eu estudei muito sobre ontem, porque o nosso convidado de hoje, ele é fera. Eu falei que eu vou ficar muda, porque eu tô com medo de qualquer coisa que eu falar, né? Falar besteira. E nosso diretor também, mas daqui a pouco ele já entra em ação, porque hoje realmente a nossa abordagem ela é muito importante e nós vamos ajudar a quebrar paradigmas, estigmas que estão ocorrendo nas redes sociais e nas mídias. E a gente não trouxe qualquer pessoa, não. Eu já vou dar o currículo do nosso convidado. A nossa última live foi uma coisa maravilhosa, foi incrível. E se preparem, né? Nós estamos já no primeiro semestre e agora nós já vamos se encontrar com o diretor, a equipe toda vai se reunir para trazer as próximas pautas aí até dezembro. E olha que a gente tem arrasado em todas as pautas que trouxemos aqui, somente elogios. Obrigada desde já ao programa ISTAs, a coordenadoria, né, por nos ajudar na questão do nosso canal. Thalita, da agência AIDS, que sempre, né, tira dúvidas, ajuda a gente. Hoje eu estou toda penosa, toda na pluma. Bom, vamos lá. O nosso convidado tem uma agenda mega corrida. E nós já estou aqui agradecendo de antemão, como o Lu Marinatti, a presença dele aqui. Você já ouviu falar aí na televisão, na mídia, ouviu na internet, tem que tomar muito cuidado com fake news, gente. Fake news não é só com questões de política, tá? De um candidato ou de outro, não. Fake news tem de todas as situações. E esse assunto de hoje que nós vamos abordar, ontem eu pesquisando e tirando dúvidas com o nosso diretor, eu percebi a quantidade que realmente tem de fake news, eu até anotei algumas coisas, se der tempinho eu tiro a dúvida com o nosso doutor. Mas olha aqui, olha, ele é imaginário, ele não tem olho, não tem nada, cadê? Olha, né, o meu macaquinho esse daqui, né? Não é um ser bonitinho, defeso. Na Tailândia, os macaquinhos correm soltos lá, vivem, roubam as frutinhas. Quem já não viu esses vídeos, né? Nos stories, nos Instagrams, na TikTok, o macaquinho bonitinho vai lá, rouba o suco, vai lá, rouba a bolsa, tem aquele close todo e todo mundo é lindo e maravilhoso. Aí todo mundo vê, né? Maravilhoso. Só que hoje a gente vai falar de uma coisa, ó, monkeypox. Você já ouviu falar sobre isso? Com certeza já ouviu falar na internet, né? Já viu alguma informação. Agora, será que o que você ouviu é correto? Será que o que você achou aí em uma rede social não era uma fake news, uma mistura de uma coisa com a outra? Tinha aí realmente o aval da OMS nesse link, nesse site? Eu vou guardar o nosso monkeypox de hoje, tá bom? Aliás, ele não é o nosso monkeypox, ele é nosso macaquinho de estimação, mas hoje nós vamos falar sobre monkeypox. Isso é em inglês, né? E é claro, varíola dos macacos. Você já ouviu falar sobre isso? Senti dúvidas, né? Eu perguntei hoje para 6 pessoas. 4 falaram que não sabe o que é, que já ouviu dizer, mas não entendeu. E 2 fizeram 2 comentários assim um pouco, eu posso dizer, homofóbico, mas sem querer. Mas é isso que a gente vai desmistificar aqui hoje. Então, ele que é médico infectologista, olha, até travou aqui, médico infectologista do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, Caiadura. Ele é médico infectologista do Centro de Referência de IST Santa Cruz e médico subinvestigador
da unidade de pesquisa. Olha o currículo dessa pessoa, gente. Eu estou aqui apavorada, não terminei nem o primário. Ai, nem sei se eu vou continuar essa live, viu? Eu quero que vocês recebam com muito carinho na nossa live de hoje o maravilhoso doutor Álvaro Furtado da Costa. Vem para cá, doutor Álvaro! Muito bom, boa noite para todos, é um prazer enorme estar com vocês aqui, nesse canal de informação, de falar sobre coisas que são relevantes do ponto de vista de esclarecimentos para a população, né? O médico tem essa função social, é importante que a gente consiga falar com a população, especialmente em momentos que a gente fica um pouco mais tenso, quando aparece alguma coisa nova, né? Como você muito bem colocou, muita informação errada, mitos, preconceitos, a gente viveu isso durante a Covid-19, teve que ir à imprensa, à televisão, para desmistificar muita coisa errada. Então, eu acho ótimo a gente sentar aqui e conversar de uma forma bastante informal sobre esse assunto, que diz respeito, sim, à comunidade LGBTQIA+, né? A gente precisa esclarecer algumas coisas com relação a essa doença, até para que essa live seja um canal de replicação de informação para outras pessoas, né? Acho que é muito importante. Parabéns pelo papel da Vida Nova social, de estar dentro desse contexto, de poder falar com a população. Acho que é um momento que a gente vai ter muitas dúvidas para serem esclarecidas. Adorei o seu macaquinho. E a primeira coisa que eu vou falar é que o macaco, ele é tão vítima quanto os humanos. Os macacos não são reservatórios do monkeypox. Mas os macacos podem ter uma doença até de pele. Então, coitadinho do macaco, ele é tão vítima contra os humanos nessa varíola que é chamada varíola de primatas ou varíola de macacos, com esse nome meio que a OMS já está pensando em mudar, varíola de primata, monkeypox, monkeypox é do inglês, né, o estrangeirismo, que é difícil de falar isso em outros países do mundo, mas ainda não temos uma definição de um novo nome para essa doença. Até então fica varíola de macacos, varíola de primatas ou monkeypox, né? Exato, doutor. É muito gratificante, desde já honrada, porque eu sei que a sua agenda é louca, né? Mas hoje você está contribuindo demais, imensamente, com o canal Vida Nova e com uma população gigante, que são milhões de dúvidas. Como você diz, essa questão americanizada, né? Eu falei hoje, né, com algumas pessoas, monkeypox. O que é isso, Lu? Ah, não, peraí. Ah, varíola dos macacos? Ah, já ouvi. Então, realmente, então, para você ver que a nossa live de hoje é para salvar o meio ambiente, com o macaco também, a gente vai ajudar a vida do macaco e a gente vai tirar esse estigma também dessa questão LGBT, que a gente vai entrar lá na pauta, né? Então, eu serei breve, porque aqui o poderoso é você, meu amor, com esse currículo divino, e eu acompanho muito seu trabalho, parabéns, né? Então, vamos lá direto, né? Vamos usar esse termo americanizado ou nós vamos usar o traduzido? Vamos falar de varíola de primatas e humanos, fica melhor. Acho que as pessoas Já conseguem entender. gostei, tá vendo, gente? Olha lá. Ontem eu vi muita coisa de fake, viu? Então a gente já vai falar sobre varíola dos primatas. Aqui embaixo está monkeypox, mas a gente já está fazendo o translator. Doutor Álvaro, o que é a varíola dos primatas? Boa, vamos tentar ser bem didático, contar um pouquinho de história para quem está assistindo a gente. Vamos contar a história. Contar a história é muito bom de vez em quando. Quando você conta uma história, as pessoas entendem. Então vamos pensar, lá na África, no começo dos anos 70 e dos anos 80, era um vírus. Quando a gente fala que um vírus é endêmico, o que é um endêmico? Ele está restrito a uma área geográfica e ele usualmente fica ali. Os locais eram os países da África, especialmente da África Central, especialmente a Nigéria. Então, no começo dos anos 80, alguns viajantes vão para esses lugares das áreas endêmicas e têm contato com alguns animais que são reservatórios desses vírus, né? Ou importam esses animais. É muito comum, isso até hoje é muito comum, de trazer animais de outros locais do mundo para a Europa. E aí começaram os primeiros casos de varíola de primatas em pessoas que viajavam, Lu, para esses lugares e voltavam para os países de origem. E o que elas faziam dentro desses países? Entraram em contato com primata, fazia safari. Existe um hábito na África de pessoas se ingerirem carne de alguns animais, inclusive de macaco, que é muito rico em proteínas. Então já existiam casos de varíola de primatas em humanos, em habitantes de países da África, que entravam em contato com esses animais. E começou a ter caso fora da África, nos viajantes que iam para esses lugares, né? E voltavam para os países de origem, tinham sintomas nos países de origem. Por exemplo, imagina só, você tá linda lá, maravilhosa, você é o exemplo. Você vai lá para a África, fazer um safari, entra no meio lá do contato com alguns animais, e quando você volta para o Brasil, você começa a ter sintomas da doença no Brasil. Então, isso foi o que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, com viajantes que voltaram para os Estados Unidos,
e voltaram para alguns países da Europa, Dinamarca. O primeiro caso no mundo de varíola de primatas em humanos foi um menino na Dinamarca nos anos 70. E uma doença usualmente branda. Só que isso não significa que a doença não estava existindo na África. Sempre existiu, com pessoas, com crianças, com adultos, com vários nichos diferentes populacionais, e ficava ali. Como doença que é de África, infelizmente é negligenciada, é esquecida, ninguém estuda, ninguém tem vacina, ninguém tem pesquisa, até que, depois de 40 anos, de uma maneira que a gente não sabe explicar ainda, a gente começa a ver casos fora da África, só que com uma quantidade muito acima dos relatos isolados que tinham acontecido nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Você começa a ter 1, 10, 20, começa no Reino Unido, aí depois se espalha para toda a Europa numa velocidade muito rápida, né? E também chega nas Américas, no Brasil, Estados Unidos. Só que a quantidade de casos que a gente tem nesse surto atual, ela é astronomicamente superior aos 10, 20 casos que a gente teve nos anos 80, nos anos 90, de viajantes que retornavam. Via para lá, viajava, pegava lá e voltava para o país de origem. E o máximo quem pegava eram os familiares que tinham contato com as pessoas que viajaram, que moram na mesma casa. Porque é uma doença de pele. Agora é um surto multinacional, envolvendo predominantemente a população de homem que faz sexo com homem, né? Não vamos estigmatizar, mas é importante a gente falar que a doença se concentra nessa população, dos dados até agora. A gente tem, imagina só, dos anos 80 até 2020, a gente tinha no máximo aí 60 casos descritos no mundo de pessoas que viajavam. Em menos de 3 meses, a gente tem quase 10 mil casos no mundo de varíola de primatas em homens. E no Brasil, a gente tem praticamente aí uma cifra que está passando de 400 casos, sendo que a maior parte dos casos são em São Paulo. Ou seja, só em São Paulo, a gente teve em 2 semanas a quantidade de casos que o mundo teve nos últimos 20 anos. Então, olha que doideira. E aí vai dizer, como que isso aconteceu? É aí que a gente não sabe. Talvez tenha tido alguma alteração de mutação nesse vírus, a clade que está circulando, a gente chama de clade. A gente ouviu muito falar na Covid a palavra variante, né? Que variante é alta. Então, talvez tenha alguma modificação genética que favoreça, a gente não sabe, é tudo especulativo, que deixa esse vírus mais transmissível. O contato sexual na pele, pele a pele, durante a atividade sexual, parece ser uma forma eficiente de transmissão. E existe algumas teorias também não comprovadas, mas bem fundamentadas do ponto de vista epidemiológico, que alguns eventos que aconteceram na Europa, especialmente nos meses, agora que é os meses que antecederam as paradas GLBTQIA+, na Europa, e algumas atividades com muitas pessoas, muita gente, com atividade sexual mais intensa, tenha favorecido essa disseminação do vírus. Então, a gente não sabe. Então, essa é a história do passado da África e a história do presente de uma doença importante, que a gente está vendo numericamente uma explosão de casos nas últimas semanas, tá? No Brasil e em São Paulo, especificamente o epicentro desse surto no Brasil, e que nos preocupa, porque a gente não tem que falar com a população mais vulnerável e explicar mecanismos de transmissão dessa doença, tá? Incrível. Eu estava aqui ouvindo a historinha e visualizando tudo, né? Essa desmistificação foi importante que o senhor fez, doutor, por essa questão, né? Agora está explicado. Isso não é um surto, uma epidemia gay. Não, como foi lá nos anos 80, né, na questão do HIV. Não. Porém, como tiveram esses eventos do orgulho, das paradas, onde teve maior concentração de pessoas lá fora, né? Acaba tendo aquela questão sexual mais ardente. Agora eu compreendi. E a nossa população também compreendeu. Já foi quebrado um estigma aqui, né? Quais são os sintomas? Boa, Lu. Eu fiz a Faustona, não falei que eu ia fazer? Só porque você gostou de eu ia fazer, eu fiz. Tá? Você está perfeita. Nada de Faustona. Você está linda, maravilhosa. Ó. Não, a Faustona é cortar, entendeu? A Faustona é cortar? Depois o Américo me bate, eu apanho horrores do Américo. Eu fico toda roxa, parece que eu tô com varíola. Ai, meu pai do céu, o Américo bate em você? Não faz isso. O Américo é ruim comigo. Eu queria confessar isso aqui em rede nacional. Ele me Américo, não faça isso, por favor, viu? Deixa a Lu, que eu defendo você, viu? Eu bato nele, pode deixar se ele bater em você. Ai, obrigado, viu? Agora, querida, agora você vai ver. Ó, pergunta, né, de transmissão. Você fez uma excelente pergunta e muito importante. Como pega isso? Então, vamos lá. É uma doença de pele. Então, o contato pele a pele, tá encostando a pele na pele,
é uma característica de transmissão bastante eficiente. E não precisa ser só atividade sexual. Claro que durante a atividade sexual, você tem um contato mais próximo com alguém, às vezes mais prolongado, isso favorece a transmissão. Há também transmissão por roupa, por utensílios contaminados, entendeu? Por exemplo, alguém que tem a doença tem uma roupa, você vai lá, veste a roupa da pessoa ou usa um objeto que a pessoa usou. Também pode ser uma estratégia de transmissão de doença. Também, Lu, contato respiratório, né? Também pode ser uma estratégia eficiente de transmissão. Tá saindo o boletim do Ministério da Saúde, gente, de 266 casos, tá aparecendo na tela aqui agora na nossa live. Gente, mas é muito mais que isso. Mas não tenha dúvida. A gente não tem uma capacidade de notificação ainda pequena. Nos serviços que estão atendendo essas pessoas, está vendo muito caso chegar, né? Nos últimos dias. E contam essa história pra gente. Contato pele a pele, como eu falei, a transmissão durante a atividade sexual é importante, tá? E compartilhamento de objetos ou também a transmissão através de troca de secreções respiratórias, que o vírus também é eliminado nas secreções respiratórias, mas até agora, essa modalidade da atividade sexual, porque quase todos os casos no mundo contam a história de uma atividade sexual intensa antecedendo o período. O período de incubação é usualmente mais ou menos até 3 semanas depois do contato que você tem com a pessoa. E o começo pode ser assim, Lu. Muita gente confunde até com Covid. Pode dar febre, dor no corpo, dor muscular. E aí depois começa com, às vezes, com a virilha, sabe, bem na virilha, aqui na região da virilha, você pode ter meio um aumento dos ínguas. Ficar as ínguas tudo inchadas na virilha. Pode ter lesão no pênis, lesão no ânus, lesão na pele. E parece uma catapora o começo, viu, Lu? As lesões parece uma vesículazinha, pode doer, pode não doer. Então é mais ou menos isso que mostra a apresentação dos casos que a gente está vendo no Brasil até essa segunda semana de julho aí que a gente tem os dados e as publicações, né? Correto. A minha próxima pergunta você já respondeu, né? Que quais seriam os sinais ou sintomas, né? Então ele é meio parecido com a Covid, é isso? O começo pode ser parecido com a Covid, mas tem gente, Lu, que não tem febre, não tem dor, já começa com lesão de pele. E às vezes começa no pênis, às vezes começa no ânus, às vezes começa nas mãos, tipo umas bolinhas, às vezes no tórax, às vezes no couro cabeludo, às vezes na face, às vezes dentro da mucosa oral, às vezes dentro da mucosa da uretra, às vezes dentro da mucosa do ânus, dando uma proctite, o paciente tem dor, às vezes ele fala, nossa, tô com dor para evacuar, sente uma dor na região anal, então pode, a lesão inicial pode dar em vários lugares, entendeu? Depende muito também, às vezes, se a pessoa é ativa, passiva na relação, o que ela fez durante a atividade sexual, né? Quando tem essa relação com transmissão sexual. Então, resumindo, lesão na pele. A pele é a grande local de apresentação de suspeita de lesão de varíola de primatas. Perfeito. E o que eu faço se eu tiver contaminada? Digamos, essa palavra, doente, contaminada? Lu, se você tiver um caso suspeito, por exemplo, você viajou para algum desses locais, ou você teve relação com alguém que falou para você, ó, tô com varíola de primata, ou se você teve uma atividade que aumente o risco de transmissão, o que você vai fazer? Procurar os serviços de IST em São Paulo, CRT, Emílio Ribas, ou procurar até um infecto fora da rede privada para que ele avalie o seu caso, para ver se é lesão mesmo de primata, porque às vezes, Lu, não é. O paciente tem a lesão e fala, eu acho que é, e não é varíola de primata. É uma... Opa, escorregou até o computador aqui agora. É outra doença. E aí vale a pena o médico avaliar. Se o médico achar que pode ser, o que vai acontecer? Ele vai colher esse material, vai pegar tipo um cotonetezinho, vai lá na lesão, vai encostar ali, fazer uma fricção, colocar dentro de um tubinho e mandar para os laboratórios de referência em São Paulo, que é o Adolfo Lutz, na rede pública, ou para os laboratórios privados que estão fazendo teste aqui em São Paulo. Então tem que notificar o teste, fazer a notificação e encaminhar esses pacientes para fazer a coleta. O que acontece? Isolamento, tem que ficar isolado, tem um período mais ou menos de 2 a 3 semanas de isolamento. Só que tem uma notícia boa, Lu. É uma doença usualmente benigna, que não evolui com complicação. O paciente não morre. Dos casos do mundo, dos quase mais de 10 mil casos que a gente tem até hoje aí reportados por as agências regulatórias locais, teve praticamente nenhum caso confirmado de óbito. É uma doença chata de pele, que pode dar muita dor, que pode ter alterações no corpo inteiro, mas usualmente é uma doença de curso benigno, né? Isso já dá uma aliviada, né? Que eu sou uma mulher viajada, sabe? Viajo direto, a gente fica até com medo, né? A louca, né? Deixa eu acreditar, né?
Qual que é a diferença entre a varíola dos primatas e a varíola humana? Boa, boa, ótimo, ótimo, boa, você escolheu boas perguntas. Ó, vamos. Poderosa, querida. Deixa eu A, acreditar que eu. a varíola antiga, Lu, que você não tem, você é uma menina muito nova, você não teve, viveu essa época, Eu tenho era 27 anos. 25. 20. Ó, era uma doença bem grave, uma lesão de pele disseminada, agressiva. Essa doença, ela é bem menos grave do ponto de vista comparativamente é, relacionada a isso. Agora, porque a intensidade da varíola é muito agressiva. Essa é uma doença mais branda do ponto de vista clínico. São lesões isoladas. É que assim, é uma doença chata? É. Mas não é uma doença horrorosa que a pele fica toda incrustada como era a varíola, tá? Pelo menos isso. Ah, tem esse diferencial então, né? É nesse caso, por isso que eu fico com aquela história de que pega na roupa. Então é por isso, se a pessoa tiver a questão da pele, pode ter ficado alguma coisinha na pele, da pele passa para a roupa, da roupa alguém usa alguma coisa emprestada aí que Sim, pode. a roupa pode ser, Lu, uma estratégia, uma via de transmissão, né? E aí a gente fica mais ou menos preocupado que as pessoas não compartilhem. Quem está com a doença, não é legal compartilhar roupas, objetos de uso íntimo pessoal, ter, separar as coisas, entendeu? Então, Correto. isso é bem importante que a população saiba, né? Tá certo. Esse vírus ele tem uma vida ativa, vamos supor, na roupa, ele tem uma vida ativa ali que ele fica na roupa? Ainda não se Lu, sabe. a gente está estudando exatamente isso agora. Talvez fique muito tempo, uma semana, 2 semanas. Aí talvez fique um tempo que a gente está estudando tempo de estudo. Lembra que no Covid a gente ficava estudando quanto tempo que o vírus ficava na superfície? A gente está fazendo a mesma coisa agora com o vírus da varíola de primatas, tá? Correto. E você disse assim, no caso de sentir sintomas, só pode procurar um CTA, é isso? Não. Pode Pode procurar um centro de não, referência. não. Lu, pode procurar um centro de referência, especialmente os que atendem as ISTs, né? O CRT, o Emílio Ribas, ou mesmo procurar um hospital privado, que os hospitais privados em São Paulo ou Sul já estão meio que se preparando para atender esses pacientes que estão entendendo o fluxo, né? Muito, né, nas próximas semanas. Então, idealmente, os serviços como também o Hospital das Clínicas, os hospitais públicos também estão atendendo esses pacientes. Ah, maravilha. Porque eu sei que, conforme você falou, eu vou pegando algumas deixas, né? E eu sei que isso, né, acaba se tornando uma dúvida, né, da sociedade civil ainda, né, Sim, sim, aprimorando, sim. né? E se você está entrando na nossa live agora, hoje nós estamos com ele, poderoso, Dr. Álvaro Furtado. Estamos falando sobre a varíola dos primatas, conhecida como varíola dos macacos, monkeypox, mas já meio que definindo a varíola dos primatas, onde nós estamos quebrando estigmas e tirando dúvidas. E se você tiver uma dúvida, manda aqui para a gente, que o nosso diretor está lá no backstage. Ele já vai, daqui a pouco ele entra em cena aí que as perguntas começam mesmo, viu? O que eu posso fazer? Eu acho que já ficou bem claro aqui no que você mencionou, né, doutor? Mas o que eu posso fazer para evitar estigmas sobre a doença? Ó, isso é fundamental. Não vamos repetir os erros do começo da epidemia de HIV. A epidemia de HIV começou nos anos 80 concentrada numa população de homem que faz sexo com homem. E depois ela bateu a porta de todas as outras populações. Pessoas hétero, pessoas trans, crianças, mulheres, gestantes. Então, o que que acontece? A gente está vendo que a doença está se concentrando nessa fase inicial na população de homem que faz sexo com homem. Agora, talvez não é porque o cara é gay e que a doença vai dar nele. A questão é a transmissão sexual, entendeu? Não tem a ver. Não vamos vincular a doença à orientação de gênero da pessoa. Então, é importante que a gente sim converse com a população do LGBTQIA, mas especialmente a população de homem que faz sexo com trans, ter estratégias de prevenção nas próximas semanas, evitar uma atividade, talvez em locais com muitas pessoas, múltiplas parcerias, alguns locais onde pode ter uma exacerbar a possibilidade de transmissão. Então, as pessoas têm que gerenciar as vulnerabilidades de forma individual, conhecendo os riscos que essa doença
acrescentam os dados epidemiológicos que a gente está vendo no mundo, mas de forma alguma culpabilizar a população de homem que faz sexo com homem com o surgimento dessa epidemia ou com a disseminação dessa doença. Isso é horrível. A gente estigmatizar as pessoas, isso atrapalhou enormemente o controle da epidemia de HIV nos anos 80, quando a gente esqueceu de falar com outras pessoas que elas poderiam pegar HIV, porque se achava que só homem que faz sexo com homem pegava e transmitia HIV, com aqueles nomes horrorosos de PESP gay, que a epidemia de HIV teve no começo dos anos 80. Então, pelo amor de Deus, não vamos repetir esses erros. Claro que é importante conhecer que a doença está se concentrando mais em gays nesse momento, mas isso não significa de forma alguma que a doença não possa atingir outras populações, ou que você que está assistindo nossa live, que é uma mulher cis, que é uma pessoa trans, ou um menino ou menina trans, pode pegar monkeypox sim numa relação sexual, onde outra pessoa tem. Por isso, cuidado redobrado nas próximas semanas, especialmente com atividade sexual com múltiplas pessoas, é quem tem. Também não estamos falando aqui que é certo ou errado ter poucos ou múltiplos parceiros, cada um gerencia a vida sexual da forma que quiser. O que é errado é a gente não omitir informação, e por isso que é tão importante a gente estar aqui falando com a população hoje, explicando algo que a imprensa, em geral, está um pouco devagar para falar, né? Eu acho que precisa falar para a população. Não é uma doença, felizmente, tem uma repercussão de óbito, mas a gente precisa sim orientar as pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento. Exato. E deixando bem claro aqui, como ele acabou de mencionar, gente, a varíola dos primatas, ela não é uma IST, tá? Não vamos confundir, ela não é uma IST. E foi mencionado aqui nas relações sexuais, porque é onde você tem o maior, o touch a touch, né? A pele com pele, né? Muito Só que bom. você pode estar dentro de um local, uma festa maravilhosa, você não precisa estar transando ali, mas você está tão grudado assim e nem sabe o que pode estar fazendo, cuidado, né? Exatamente. Eu recomendo até, Lu, vou dar uma recomendação, quem gosta de embalada, festa, tentar ir de camisa, não tirar a camisa, tentar não ficar grudado muito pele a pele, tentar realmente, se for fazer alguma atividade com alguém, ver a pele, lugar mais claro, para poder olhar se tem alguma coisa, perguntar para a pessoa se ela viajou para esses locais, se ela tem algum tipo de contato com alguém que teve, ou mesmo você que curte esses locais, que tem uma atividade sexual mais intensa, talvez nas próximas semanas tentar moderar um pouco essa atividade para tentar reduzir o risco. Se você não consegue moderar essa atividade sexual e curte fazer as coisas, se aparecer alguma lesão no seu corpo, em algum local, procure mesmo o serviço para fazer um diagnóstico precoce e também quebrar a cadeia de transmissão para outras pessoas, tá? Isso, em detalhe, é importante. A orientação. Não, comportamento sexual, cada um tem o seu. E ninguém tem o direito de falar ou julgar comportamento sexual. Mas num momento onde um vírus que está circulando com maior intensidade está acontecendo aqui em São Paulo, esse número expressivo de casos, é fundamental que a gente converse, que a gente fale de uma forma tranquila, com orientação, sem julgamento e mais do que nunca, sem que a gente estigmatize a doença, como aconteceu de forma completamente catastrófica no começo da epidemia de HIV nos anos 80. Exatamente. Então, como ele já mencionou aqui, a gente vai frisar para depois não vir alguma louca e falar, vocês falaram que a doença... Não, não é. Ela não é uma IST, ok? E segundo, nós sabemos que a população LGBT, principalmente o gay no geral, ele tem uma vida sexual mais ativa, né? Mas nós estamos aqui para julgar isso e você continue da mesma maneira. Nós estamos aqui passando informações de um surto, de uma varíola que está sendo estudado, como foi o Covid. Lá atrás, lembra? Só de você piscar de longe com a pessoa, você achava que pegava Covid. Então, tem várias questões, né? E eu dou uma dica. Posso dar uma dica, doutor? Pode todas. Você é dona do programa, filho. Eu tô aqui Não, só eu de sou dona. Você, o dono vai chegar já já, querido. E se você entrou agora, a gente estava hoje falando sobre a varíola dos primatas. Eu quero mandar um beijo enorme pro Barbosa, que está aqui acompanhando com a gente, que o Barbosa lá do América vai me fazer lembrar. Que, o Alzheimer, viu? A Lucrécia, Jorge, maravilhoso, Jorge. Tô aqui, firme e forte, viu? Eliana Câmara, Sula Maria, o Manuel Zito, um beijão, Vanessa Sodré, o Adilson Batista, que mandou uma mensagem aí para o senhor, doutor. Eu tenho certeza que eu li alguma coisa do gênero. E o Regis Tuan também, que está aqui conosco. E uma dica, que das coisas... Ó, Noel também, sejam todos bem-vindos na nossa live. E hoje nós estamos aqui com o poderoso doutor Álvaro Furtado, uma pessoa maravilhosa que ele está esclarecendo assim, não é de formas técnicas, olha, porque em 3.000... Não, ele está papum, papum. Só deu uma dica, né, de ver no claro, abraçar. Então, às vezes, as pessoas na balada, que abraçar e aquele suor, aquela coisa, todo mundo sem camisa, você não precisa estar fazendo sexo. Não é exato isso? Né? Olha, E acaba...
É isso mesmo, o contato pele a pele, ele pode transmitir a doença. Claro que durante a atividade sexual você tem fricção, você tem um contato ali com o genital, é uma forma mais, talvez mais eficiente de transmissão durante o contato pele a pele, por exemplo, sem camisa, só de encostar, né? Por isso que a gente fala, nesse momento, uma doença de transmissão por pele, esse de certo distanciamento pele a pele seja uma estratégia que possa ser importante na prevenção dessa doença, porque a gente não tem uma vacina disponível no Brasil, né? Outros locais do mundo, a gente já tem algumas vacinas que estão sendo talvez priorizadas para as populações mais vulneráveis mesmo, né? Que tem uma maior de aquisição de doença. No Reino Unido eles já meio que estão pensando na gente tentar ter vacina, por exemplo, para pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, exposição sexual. Muito importante isso. Mas você ainda tem dúvida? Vai na balada, antes de cumprimentar a amiga, leva ela pro claro, acende a lanterna, olha ela de cima e embaixo. Você sentir uma manchinha que você fala, ai, amiga, não quero abraçar, viu? Já fica por aí. Dá um beijo só de longe, né? Já faz a antipática e vaza. Olha, querida, é melhor se proteger, né? Foi mencionado, mas eu gostaria só que a gente frisasse um pouquinho mais, né? Qual o tratamento para uma pessoa que está com a varíola dos primatas? Boa. Tratamento basicamente é observação, isolamento, medicar os sintomas se tiver dor, né, analgésicos, às vezes anti-inflamatórios, cuidar das lesões de pele, às vezes com alguma substância tópica, para que não piore. Não costuma cursar com muitas complicações, às vezes, em alguns pacientes, você pode ter infecção por bactéria, coça, às vezes tem uma bactériazinha que pode causar uma infecção de pele, mas usualmente é uma doença de curso benigno, onde o isolamento, analgésicos, anti-inflamatórios, quando tem proctite, algum remédio para aliviar essa dor, né, que pode dar na região anal, às vezes até algum anti-inflamatório, mas no geral é assim que a gente trata, com medicações ditas sintomáticas, para aliviar os sintomas relacionados a essa doença. Não tem nenhuma droga, por exemplo, um antibiótico, algum antiviral que possa ser dado, assim, disponível no SUS, né? A gente está estudando algumas medicações antivirais que podem ser utilizadas no começo para tentar atenuar o curso da doença, mas nada é disponível em nenhum local do mundo ainda estamos em fase experimental para entender se essas drogas realmente elas podem ter benefício, mas usualmente é um tratamento relativamente simples, né, no dia a dia. Perfeito. Doutor Álvaro, você acabou de citar acabou de citar a palavra assintomático. Como no Covid, em alguns casos, tinham pessoas que eram assintomáticas e estavam com o Covid. Existe essa possibilidade, ainda está em estudo, de uma pessoa ela ser assintomática e estar com a varíola do primata ou não? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem E alguns olha que ela nem estudos. estava no roteiro, hein? Olha só, a gente está chegando nas dúvidas, digerindo o assunto, né? Isso. Existem alguns estudos que mostram que a fase inicial, ainda que talvez esse é o maior problema para o controle de uma doença, né? Porque se a pessoa não tem sintomas, e às vezes tem ali no genital o vírus ali quietinho, que pode disseminar para outras pessoas, aí é um problema. Porque quando você tem sintomas, você procura, faz diagnóstico e você trata e fica isolado. Se você não tem sintomas e tem o bichinho lá, o vírus da varíola de primatas, isso pode trazer problema. Então, há essa possibilidade, sim, do assintomático poder transmitir para outras pessoas, mas ainda precisa estudar isso melhor, né? Inclusive, a gente está planejando estudos aqui em São Paulo para tentar entender isso, vinculando várias instituições, CRT, o HC, de avaliar mesmo pessoas que vivem com HIV, não vivem com HIV, usuários de PrEP, para ver realmente se tem riscos associados em transmissão em assintomáticos, mas isso é um caminho para a ciência dar a resposta. Isso leva um certo tempo para a gente entender e dar uma resposta certeira à resposta. É um caminho de estudo muito relevante para dar uma resposta do ponto de vista de saúde pública, de prevenção, de estratégia que a gente precisa ter, né? Exato, né? Nós do Instituto, do canal Vida Nova, né? O Américo, o Jorge, estamos tomando essa dianteira já de estar falando dessa questão, de um surto, e ter essa pessoa maravilhosa aqui com a gente hoje. Mas pode ser que lá na frente o doutor Álvaro volte aqui com a gente, que já tem mais informações, mais estudos feitos, né? Porque ele também não pode responder uma coisa que ele está respondendo ali, no que ele está acompanhando de estudos e vivenciando, né? Deixa eu ver o que colocaram aqui. Uma das ações que devem ser tomadas pelo poder público para conter um alastramento do vírus pelo país é a vacinação. Contudo, ainda não há imunizantes suficientes para vacinar toda a população. A gente passou isso no Covid, né? O que eu acho é o seguinte, à medida que a gente tem, se a gente tiver um aumento muito significativo de casos, a gente está vendo isso, vai chegar um momento que seria interessante a gente ter essa vacina realmente para vacinar as pessoas mais vulneráveis. Mas a questão é entender como é a resposta dessa vacina,
o custo disso, o evento adverso, que nem a gente teve com as vacinas de Covid. Só que não dá para esperar muito tempo, né? Esse é o problema. Não dá para esperar um caos total para vacinar as pessoas, mas isso depende. Já estamos dentro das políticas públicas, né? Eu trabalho no CRT, o CRT faz parte da coordenadoria do Programa Nacional de HIV. Já estamos nos articulando para fazer propostas, agilizar alguma coisa que possa ser feito no sentido de controle dessa epidemia, desse surto que a gente está vivendo nas últimas semanas em São Paulo e no Brasil, né? Mais focado em São Paulo mesmo, viu, Lu? O foco maior está em São Paulo. São Paulo. A maioria dos casos é em São Paulo. São Paulo é capital, né? Digamos que mais de 60% dos casos do Brasil estão concentrados aqui em São Paulo. Então, para quem está assistindo essa live, que mora em outros lugares do Brasil, outras capitais, porque a audiência nossa de vocês é nacional, não só em São Paulo, um pouco mais tranquilos. Mas talvez seja questão de tempo para a doença chegar nesses lugares de uma forma mais intensa, como está em São Paulo também, né? Mas prestar muita atenção mesmo nas estratégias de prevenção, olhar os casos, ver o que está acontecendo no estado onde você mora, está aumentando o caso. Nesses mesmos locais onde a gente tem uma transmissão maior, festas, múltiplas parcerias sexuais, só tomar cuidado com essa epidemiologia de transmissão. Eu acredito que São Paulo é um centro, né, gigantesco de festas de milhões. Por exemplo, né, sem criticar, mas estamos previstos aí agora o próximo final de semana aquele carnaval fora de época, né? É um problema isso. Vão transpirar demais, vão se abraçar demais. Então, peraí, vamos ferver, vai curtir? Vai, mas fica meio distante, não precisa sair abraçando, né? E a maior dificuldade que a gente tem, vou te falar com a população sobre isso, no momento que as pessoas ficaram mais de 2, 3 anos privadas de tudo isso, né, por causa da Covid, quando você fala de novo isso para as pessoas, existe uma resistência muito grande para as pessoas quererem, né, não confinar de novo, não confinar, mas evitar esse contato muito próximo. Eu digo para você, Lu, que a orientação que eu dou, principal, é realmente talvez restringir um pouco uma atividade sexual muito intensa com múltiplas pessoas nesse momento. Porque eu não estou falando para as pessoas terem abstinência sexual, e até engraçado, vou contar uma história engraçada, Lu. O CDC, o órgão americano, que coordena as ações de prevenção no mundo e nos Estados Unidos também, ele escreveu na nota técnica, que tiraram muito sarro da nota técnica, que era para transar de roupa, não tirar a roupa para transar. Aí teve um paciente meu que falou assim para mim que ia fazer um buraquinho na frente e atrás, que ele ia transar de roupa. É uma forma de se proteger, né? Pois é, mas é difícil transar de roupa. Existe tudo, né? Não vai beijar, né? Sei lá, né? É complicado. Eu acho que assim, se as pessoas forem um pouco mais conscientes e educadas, se lá atrás, bem no início, não tem nada a ver, mas é da Covid, tivessem ouvido doutores como o doutor Álvaro e outras pessoas que falavam, evita isso, evita aquilo, não teria chegado talvez onde chegou. Pois é, e agora difícil. Também, se continuarem com essa teimosia, porque fiquei 2, 3 anos, assim, praticamente, o Covid ele não acabou. Pessoas que tomaram todas as vacinas ainda pegam, né, menor, mas pegam o Covid. Então, ainda essa questão de álcool em gel, máscara, aglomeração, ela continua valendo. Então, nós estamos aí com um surto novo, ainda sendo estudado pelos médicos, pelos doutores, pela ciência. Então, vamos ouvir um pouquinho mais eles e evitar para que lá na frente não estoure outra bomba. Isolamento por causa da varíola dos primatas. Já pensou isso ocorrer? Então, assim, a população, às vezes, ela é um pouco teimosa também. Ela quer, depois acaba tendo que se isolar obrigatoriamente. Né? Não é nem por livre e espontânea vontade, é obrigado, né? Como aconteceu na época do Covid, né? Com certeza. Eu falei demais, gente. O doutor aqui que fala. O diagnóstico da varíola dos primatas é dessas maneiras que já foi mencionado aqui para nós, né? Isso, Lúcia. Chegou alguém com uma suspeita dessa doença, nos serviços que vão atender essas populações. Vai ver a lesão de pele, a lesão no genital, no tórax, na mão, vai pegar lá um cotonetezinho, um bisturizinho, fazer um piquezinho bem pequenininho na lesão, colher material, colocar esse material dentro de um tubo de ensaio, encaminhar para os laboratórios de referência em São Paulo, alguns públicos, outros privados, onde lá eles vão fazer a pesquisa do material genético lá desse vírus do monkeypox, a varíola de primatas. Se vier esse material genético encontrar a positividade do material genético, você faz o diagnóstico da varíola de primatas e aí se dispara todas as condutas, isolamento, cuidado, orientação do paciente. Então, é basicamente um raspado de lesão, ou uma biópsia levezinha, que não dói, né? Você faz uma anestesia muitas vezes ali, se estiver doendo, ou colhe de uma área mais tranquila, mas tem que enviar o material, se assim você não consegue fazer diagnóstico, você não faz isso. Maravilha. Doutor Álvaro, me surgiu uma dúvida aqui. Pergunte. Essa varíola dos primatas, ela pode ser confundida por uma pessoa que sofre de psoríase?
porque é uma lesão na pele. Lu, pode ser confundida com um monte de doença, com catapora, com herpes, com sífilis, ou a gente está vendo no mundo pessoas que têm até as duas coisas ao mesmo tempo, chega com sífilis mais varíola de primata, chega com clamídia, gonorreia, com clamídia, então associação de várias ISTs dentro do mesmo paciente. A psoríase é um quadro que é uma lesão um pouco diferente, é uma lesão com característica diferente, mas há várias outras doenças de pele que podem se confundir com o diartão. Não é que apareceu uma lesão e você vai dizer, ai, doutor Alves está me deixando preocupado. Se você foi numa festa, no local, transou com alguém e voltou com alguma lesão de pele, calma, não é varíola de primata, você tem que investigar isso, procurar um profissional, não deixe o negócio alastrar. Teve lesão de pele no genital, no ânus, na mão, no braço, você teve algum comportamento que possa ter um risco de aquisição de doença? Transou com alguém com sintoma de doença, ou transou com alguém com varíola, ou viajou para esses países de risco, ou foi para algum local? Procura um profissional, centro de referência, hospital privado, público, o profissional médico de sua competência, pode ser um infectologista, pode ser um dermatologista, pode ser um proctologista. A vantagem de você ir num centro de referência é que as pessoas já estão mobilizadas para fazer diagnóstico nesses locais e sabem como fazer o segmento e orientação de você. Maravilha. Oi, doutor Álvaro. Doutor Álvaro, a casa caiu, querida. Quando o Américo entra, não é porque é doutor que eu não vou fazer. É bomba, querida. Agora é com você, diretor. Boa noite, doutor Álvaro. Bem-vindo ao Vida Nova com você. Boa noite a todos os liveanos aí que estão acompanhando pelo Face, pelo YouTuber. Né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Doutor Álvaro, tem algumas questões aqui que estão aparecendo, né, que os nossos liveanos. A primeira é a Maria Sula. Né? Ela pede para o senhor esclarecer se é verdade que essa doença vem do morcego. E ela agradece pelo carinho. Muito bom. Ó, a doença, o reservatório dessa doença, Maria Sula, é desconhecido até o momento. Se acha que alguns roedores sejam reservatórios, alguns ratos lá na África, alguns esquilos podem ser reservatórios. O macaco não é reservatório de doença e nem morcego. Chamado morcego. Então, provavelmente, esquilos, roedores de pradaria podem ser reservatórios desse vírus, mas ainda tem que se estudar, né? Se acha das primeiras clades lá da África, quando o vírus era endêmico nos países da África, que esses animais eles podem ser reservatórios. Roedor, rato, não morcego. Perfeito, obrigado. É o José Zito, ele está acompanhando pelo Facebook. Depois que você fica sarado desta varíola, você pega outras vezes como a Covid? Excelente pergunta. A reinfecção a gente não sabe, na verdade, se ocorre. Aliás, nós vamos fazer um estudo, provavelmente lá no CRT, avaliando esses pacientes que tiveram, se eles vão ter reinfecção. O que se sabe é que a varíola, você pegava a varíola, você não tinha mais varíola de novo. Então, a priori, não existe reinfecção, mas ainda é muito cedo para falar isso. Pode acontecer reativação, reinfecção, mas muito provavelmente a imunidade é duradoura. A gente não sabe. Então vamos ter que estudar isso para dar uma resposta mais clara da ciência respondendo essa dúvida que é relevante e é importante, porque se não pega de novo, eu nem preciso vacinar essas pessoas que já pegaram. Se pega de novo, talvez eu tenha que vacinar todo mundo de novo que seja mais suscetível, tá? Perfeito. E a Marinada Mondres está acompanhando também pelo Face. Ela quer saber, né, se é possível que essa varíola dos macacos podem tomar as mesmas proporções da Covid em questão à infecção. Muito pouco provável, né? Porque, Marinara, o Covid é uma doença de transmissão respiratória muito eficiente, né? E a monkeypox parece que não tem essa transmissão de forma eficiente. E os vírus o vírus da monkeypox é um poxvírus, é um vírus de DNA, ele é mais conservado, ele não tem tanta mutação. Pode ter mutação também. O vírus da Covid já é um vírus RNA que muta com esse potencial de disseminação. Então, muito provavelmente, a gente não vai ter uma doença global. Talvez a gente tenha uma doença grave do ponto de vista de números, né? Em algumas populações especificamente mais concentrada, mas sem assumir um caráter pandêmico, como foi a SARS-CoV-2. Caráter mais epidêmico de surto regional. Perfeito. Soraya, boa noite. Ela está acompanhando pelo YouTuber. Ela quer saber, doutor Álvaro, qual o risco da automedicação nesta varíola?
Olha, geralmente nenhum, porque a automedicação é você tomar uma medicação para febre, para dor, não tem um tratamento específico, né? Então, primeira coisa, eu acho que ninguém tem que se automedicar sem passar no profissional médico, ou um profissional de enfermagem, ou mesmo aconselhamento. Apareceu lesão? Procura um profissional, não fica tomando medicação sem saber o que é, porque às vezes você está tomando um remédio que não serve para nada. Então, é melhor procurar um profissional para olhar a lesão, ver se realmente corresponde à varíola de primatos. Isso é mais importante ter esse cuidado de você ter certeza do que é, para aí depois se medicar, entendeu? Perfeito. O Sir Regis, que está pelo Facebook, ele gostaria de uma orientação sobre o antialérgico pode ajudar. Na verdade, não é um processo alérgico, é uma infecção por um vírus, né? Então, se a pessoa estiver coçando muito durante o episódio do monkeypox, ou muita coceira, aí você pode dar um antialérgico para aliviar a coceira. Não que o antialérgico seja parte do tratamento da doença em si, dos sintomas que o paciente pode ter durante a apresentação clínica dessa. Olha que bonito nós três aqui juntos aparecendo, ó. Né? Exatamente isso. Perfeito. Vai daí, Lu, é com você. Manda, diretor. Pá, peguei no ponto. Já vai, diretor. Já tô indo. Olha. Boas as perguntas dos nossos liveanos. Eles sempre interagem com a gente. São perguntas, né, de dúvidas, né? Por exemplo, essa questão do antialérgico. Daí você já imagina, por uma questão de pele, de uma alergia. Então, é importante, né, as suas considerações, doutor Álvaro, para ajudar já essa população, né? Então, obrigado por estar contribuindo aqui com a nossa missão do canal, viu? Sim, com certeza. As orientações são muito relevantes para que as pessoas depois repliquem essas informações. E essa nossa live ela depois é bem compartilhada e a gente leva essas informações, que fica guardada essa live, né? Então, a pessoa pode assistir depois e ir tirando mais informações. Deixa eu ver aqui, neste momento, recomendações de vacinação contra a monkeypox no Brasil? Olha, por enquanto nenhuma, acho que tem que fazer um planejamento estratégico para que tenha vacina. Então, tem que começar a pensar e começar a ter um planejamento para pensar em ter vacina, sim. Isso não pode demorar muito tempo, não, mas por enquanto a gente não tem nada. Ela pode levar a óbito? Muito difícil. Tem caso de óbito, sim, no mundo descrito, mas em pessoas com imunidade mais baixa, transplantados, oncológicos, desnutridos. Mas, tradicionalmente, os primeiros estudos lá na África mostram a taxa de letalidade que é bem baixa. Correto. Ontem, como eu disse, né, para quebrar alguns estigmas aqui, né, em alguns sites que eu tenho certeza, né, eu sei que eram fake totalmente, dizendo que isso só pegaria se fosse uma pele negra, talvez porque viram fotos da África. Isso é um estigma horroroso, mas existe essas fake news na internet, é um absurdo, né? Total fake news. Pessoas brancas, pretas, independente de qualquer coisa, podem pegar a doença. Só tem uma atividade de risco que envolve contato pele a pele, independente de qualquer característica relacionada à orientação sexual, cor de pele, não muda em nada. As pessoas podem ser vulneráveis se elas entram em contato com pele a pele com alguém doente, com sintomas de doença. Correto. E essas questões também de relações sexuais que nós frisamos aqui, falamos sobre a população LGBT, mas também pode ser sobre uma população cisgênero, né? Se tiver naquela atuação sexual demais. Sim, com certeza. De novo, não vincular essa doença a pessoas pela orientação sexual. É mais concentrado, a gente vê em homem que faz sexo com homem, mas isso não significa que outras pessoas possam pegar e transmitir. Tem uma outra questão aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu já vou entrar numa questão um pouco mais pesada. Aqui, eu me perdi, porque você vai falando e eu vou imaginando, e as perguntas vão chegando aqui, eu não posso atender. E o diretor vem chegando de novo. Ai, tô apavorada. Tá com o fone destravado? Sim. O doutor falou sobre isolamento. O sabonete pode transmitir? Eu não sou doutor, eu quase que ia dar minha resposta, mas eu não vou falar. Olha, qualquer objeto de uso pessoal de compartilhamento pode transmitir. Agora, eu não sei, a minha impressão é que os objetos, eles não são um canal tão importante. Tem que tomar cuidado, isolar. Se tiver alguém na mesma casa com monkeypox, cada um tem que usar um banheiro, não compartilhar toalha, sabonete, nem objeto de uso pessoal. Então, existe sim uma possibilidade de transmissão por superfície e por objetos, mas a gente não sabe qual o tamanho dessa transmissão, quão importante ela é. Perfeito, doutor. Eu tenho duas perguntas. A primeira para mim ainda está um pouco confuso, se... Alô?
Tudo bem aí na fita? Doutor Álvaro? Doutor Álvaro, não nos abandone no momento tão crucial. Mandando um beijo gostoso aí para Bianca, que acabou de entrar na nossa live. Beijos, Bianca. Doutor Álvaro travou, será? Beijo para Bianca. Se você está entrando na nossa live agora, não conseguiu assistir desde o início, essa live, como o Américo diz, fica guardada. E lá fica guardada justamente por uma caixinha de informações, tá bom? Ah, lá, ele já bonitão. O doutor já vem voltando. Olha, eu já ia falando bonitão, não pode. Então ela fica guardada. Então, ajuda, né? Ajuda a compartilhar a informação retida, a informação retida. Perdida. E olha só, ontem eu infernizei o Américo porque eu vi tanta fake news em vários sites, né? Que eram doenças de gays, que eram doenças de negros, que era ISTs. E hoje o Américo já me esclareceu ontem, me ajudou muito. E hoje nós estamos aqui com o doutor também nos esclarecendo que vão parar com isso. Não vai cair lá na década de 80, onde o HIV era doença gay. Não é isso. Nós estamos aqui justamente para compreender. Se você não entender algumas falas aqui, pega a live desde o início. Por enquanto, não é que seja uma população vulnerável, está mais concentrado entre a população LGBT, por quê? Tiveram muitos eventos de orgulhos e tudo mais, e principalmente o G, né, o gay, ele é das classes, ele é o mais, né, o mais caliente, e essa questão de pele, de contatos, de muitas parcerias, acaba podendo ser uma dos focos transmissores, tá ok? Caiu, gente, desculpa, voltei. Voltou, caiu. Mas foi gostoso que voltou com mais suspense e tem mais 3.812 perguntas, viu? E amanhã acaba. Amanhã acaba. Sem problema, doutor Álvaro. Né? As grandes emissoras, né, têm problemas com as conexões, porque a gente não teria, né? Não teve. Nenhum problema. Então, como eu estava dizendo, eu tenho duas questões, né? Para mim ainda não ficou muito claro. Né? Se a varíola, né, do primata, ela é uma IST? Essa é a primeira pergunta. Né? E a segunda, eu gostaria que o senhor explanasse sobre o relacionamento, né? O que tem em comum quando surgem as endemias, pandemias, relacionado a essa questão da monkeypox. Olha, essa pergunta sobre se a monkeypox é um IST, uma infecção sexualmente transmissível, é uma das maiores dúvidas que a gente tem. Há pesquisadores que acham que sim, que é uma infecção sexualmente transmissível. Há outros mais acadêmicos que falam que só posso dizer que é uma infecção sexualmente transmissível se tiver eliminação nas secreções genitais desse vírus e comprovadamente nas secreções genitais transmitir. Eu vou ser muito sincero, Américo, é uma questão de tempo, talvez, para a gente colocar a monkeypox como infecção sexualmente transmissível. Provavelmente é um IST, sim, na minha opinião. Algumas pessoas pensam de forma diferente, eu respeito, mas o que a gente está vendo no centro de referência, as características de transmissão, as características epidemiológicas dessa doença, muito provavelmente é um IST. Quando eu estudo uma doença relativamente nova para a gente aqui no Brasil, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque não dá para ter uma certeza absoluta disso. Ela se comporta do ponto de vista de transmissão como um IST. A atividade sexual parece ser um elemento muito importante de transmissão dessa doença, tá? E quando você fala de epidemia, endemia, você tem que, nesse momento, passar um tempo muito grande estudando isso e olhando essa população com cuidado, fazendo estudos, propondo estudos, para que a gente consiga dar essas respostas de uma forma mais clara. A gente não pode ser precipitado, né? Mas também acho que a gente não pode omitir informação, né? Porque para a população, especialmente com esse argumentar, se eu falar que é uma doença que acomete gays, eu estou sendo preconceituoso. Não é isso, gente. Eu preciso orientar a população de LGBTQIA+, que é uma doença que 99% dos casos no mundo são em homens transexuais. Não é que é uma doença que a maioria, 60%, 70%, é 99,9%. Então, realmente, precisa ser orientado para tentar reduzir a transmissão. Mas, como todo começo de uma nova doença, as informações daqui a 6, 7 meses vão ser mais importantes. A gente não pode esperar todo esse tempo para aconselhar as pessoas, né? E dar as orientações com relação à prevenção. Então, vale a pena, sim, se você tiver sintomas, procurar um serviço para ser avaliado, tá? Não é um motivo de desespero, não é uma doença grave, mas não deixe a doença pipocar no seu corpo inteiro. Vai ao serviço de referência para ser avaliado, isso é muito importante. Obrigado, doutor. Segue você, Lu, vai por aí. Obrigado, doutor. Eu aqui já me despeço, tem algumas questões aí com a Lu, e o que surgir mais aqui com os nossos liveanos eu apresento. Obrigado. Muito bom, gente.
Beijo, Américo. Então é isso, gente. É o que eu falei. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, não sabemos, o doutor Álvaro vai abrir uma vaguinha lá na agenda dele e vai voltar aqui conosco com mais informações. Falar, lembra, Lu, naquela live? Ô, Lu, posso falar uma coisa? Deve, a live é sua, meu amor. Ó, eu queria muito que quem estiver querendo saber mais informações, acompanhar, não só sobre o Monkeypox, sobre as outras ISTs, eu tenho o meu Instagram, podem me adicionar lá, podem me fazer perguntas. Ó, meu Instagram é de professor, Álvaro Costa. Álvaro Costa. Pode me seguir lá, perguntar. Vai ser um prazer enorme poder orientar vocês, esclarecer dúvidas. Podem me seguir lá, que eu vou ter um prazer enorme para poder estar ajudando em alguma. Aê, prof. Olha aqui, meu amor, aqui é canal Vida Nova, aqui é ágil o negócio. @prof.Álvaro Costa. Gente, então adiciona ele lá no Instagram. Tá certinho, né? Perfeito. Então adiciona ele lá no Instagram. Se tiver dúvida que você não conseguiu perguntar aqui, ou que pegou a live pela metade, depois foi assistir a live e ainda ficou com dúvidas, chama ele lá, que com certeza ele vai estar respondendo. Pode demorar um pouquinho, porque deve ter milhões de perguntas. Eu já vou adicionar, acabando a live, já estou adicionando. Então eu não posso pegar o celular agora, senão eu sou mandado embora, Américo me bate. Nem falamos com o Américo me bate, né? Doutor Álvaro, os casos registrados no mundo em 2022 estão transmitidos pelos macacos. O que a gente quer é isso, para que a pessoa não ache que é o macaco que está acabando com a vida do mundo. Já ficou bem claro aqui, desde o início da live, você falando, né? Então, gente, não vai chegar lá, pegar o macaco e dar o fim no macaco. Peraí, não é assim, né, doutor Álvaro? Vamos ajudar o meio ambiente também. Com certeza, não tem nada a ver com o macaco. O macaco é tão vítima quanto a gente, gente. Eles têm monkeypox neles, e com todo encrustado de lesão, os macacos não são o problema da monkeypox. O problema é que a gente agora precisa entender como isso se espalhou, como eu posso prevenir isso de uma forma mais eficiente no mundo. Correto. Doutor Álvaro, é uma dúvida aqui. Só tem mais 2 perguntinhas para a gente finalizar, que eu sei que você está com uma agenda aí corrida, né? No caso da pessoa, ela está... Qual é o correto de eu falar? A pessoa está infectada? A pessoa está... Como eu falo? Uma pessoa que está com a varíola da primata ou com monkeypox? Quando ela tem lesão, ela é um caso suspeito. Ela faz o teste. Se o teste é positivo, pode ela estar com infecção pelo vírus da varíola de primatas, uma infecção com lesão de pele. Então, muitas vezes ela só é suspeito e depois ela vira um caso confirmado, tá? Ok. Sendo um caso confirmado, qual a melhor maneira? Ela criar um isolamento, ficar um período afastada? Se o caso for confirmado, ela vai receber orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica aqui em São Paulo, o CVE. O ideal é que fique em casa, isolado, até que as lesões cicatrizem, pelo menos 2 a 3 semanas, e que tenha isolamento das pessoas mais próximas da mesma casa. Tem isolamento domiciliar, não compartilhar objetos, roupas, tudo isso vai ser importante ser orientado, isolamento domiciliar dessa pessoa, para não transmitir para as pessoas que moram no mesmo domicílio. Perfeito. E por enquanto não existe essa questão de automedicação, como já foi perguntado aqui, e também ela apenas vai ficar isolada, porque essa lesão, do jeito que veio, vai embora. Exatamente. A lesão vai cicatrizar. É uma doença benigna na maior parte dos casos. É meio chato, demora, mas usualmente o paciente vai evoluir bem com a cicatrização completa das lesões. Aí a gente entra também naquela questão que o rapaz fez a pergunta, né? Ah, tá, as lesões foram embora, eu tô curado. E aí, eu pego de novo, né? Então, são informações que a gente ainda... né? Não sabemos ainda. Agora, vamos fazer um link, doutor Álvaro. O que as pessoas vivendo com HIV precisam saber sobre esse agravo? Existe um diferencial? Olha, a gente ainda não sabe, né? Aliás, do CRT, a gente está fazendo um estudo exatamente para avaliar o comportamento do monkeypox com pessoas que vivem com HIV. Até agora, a gente sabe que, a priori, não é para dizer se é diferente, se é mais grave, menos grave. A gente tem que estudar a população com HIV versus não HIV para ver o que vai acontecer. Alguém que toma antirretroviral, que está indetectável, que está bem clinicamente, a priori não teria diferença nenhuma, né, de evolução clínica, né? Praticamente nenhuma diferença, mas precisamos estudar isso de uma forma mais clara para dar uma resposta mais definitiva, tá? Correto. Esse fofo do Eduardo Luiz Barbosa, um beijo enorme, meu amor. A palavra dele é a minha também, porque assim, te juro mesmo, doutor Álvaro, olha lá, parabéns pela leveza das informações de algo tão complicado. Então, você realmente entra na internet, você se perde. Tanto fake news, tanta informação, site que leva para um, leva para outro, leva para outra coisa. Então, olha lá, de novo, vamos ter que pensar como propor isolamento para quem vive do sexo.
Exatamente. Quem é profissional do sexo, como é que faz? É difícil, né? Exato, era a minha próxima pergunta. Na questão dos e das profissionais do sexo, Aí é né? difícil, porque não dá para reduzir zero para ela é o ganha-pão, né? A pessoa ela ganha o dinheiro dela fazendo sendo um trabalhador, um profissional do sexo. Então aí se testar, talvez vacinar esses profissionais do sexo inicialmente para vacina de varíola de primatas, né? Se aparecer alguma lesão, tentar fazer diagnóstico precoce. É muito difícil mesmo, é um desafio que vai ficar em saúde pública quando a gente vai lidar com as populações trabalhadoras do sexo, né? Exato, porque aí vem o que a gente pensa, né? Na questão do HIV. Existe hoje todo dia aquela mandada de prevenção, mas ainda a gente continua na questão do preservativo, interno ou externo. Tá? Aí você Exatamente. consegue ali na questão do HIV. E agora da varíola primata, do monkeypox, né? Tá, você continua com o preservativo, mas ainda continua aquela questão de pele, né? Então, é muito Contato estudo ainda, que muito eu não posso difícil. falar nada, eu como uma drag, e o doutor ele ainda está estudando, ele não vai poder falar nada além do que seja, né? Ele não vai aceitar pavão aqui, nem agradar gregos, nem troianos, né, doutor? Exatamente, isso mesmo. Então, antes, eu tá vendo, eu sou loira, eu vou me envolvendo, né? Entrou o Barbosa, as pessoas vivendo com as pessoas com TVH, pessoas vivendo com HIV AIDS, né? É, existe um agravo maior, isso ainda está no estudo. Ainda estamos estudando. A priori, quem tem mais chance de ter agravo, as pessoas com imunidade baixa. Se você vive com HIV e toma um coquetel bonitinho antirretroviral, a priori, talvez tenha uma evolução melhor, igual, sem complicação, comparado a quem não tem HIV. Maravilha. Gente, nós já estamos encerrando a nossa live. Eu tenho só mais uma pergunta, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que mandaram informações, tiraram suas dúvidas. E lembrando que essa é uma live de levar informações e de que vocês prestem atenção, né? Que lá nas redes sociais, o que tem de fake news, e hoje o doutor Álvaro, gente, numa linguagem, como o Barbosa menciona, numa linguagem clara, numa linguagem, numa leveza, ele tirou dúvidas assim que eu saí de. Hoje até se mas vou desligar a internet. É muita informação, está favorável. Deixa que amanhã eu falo com o doutor, né? Então acabou esclarecendo não só a minha, como dos nossos livianos, eu tenho muita certeza disso. Eu quero agradecer imensamente ao Instituto Vida Nova, ao Américo, ao Jorge, a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada demais, doutor Álvaro, por ter cedido esse espaço aqui conosco. E lembrando que o doutor Álvaro ele não está decretando as coisas, ele está também nesse estudo. Então, assim, nós aqui fora, como sociedade civil, estamos todos perdidos, então nós temos orientações médicas. E ele passou aqui o que está ao contexto dele até o presente momento. Pode ser que lá na frente, isso ecoa, nós vamos fazer uma live parte 2 com o doutor Álvaro, ele vai voltar aqui e falar, não tem mais informações. E para finalizar, doutor Álvaro, em relação ao HIV, que mensagem o doutor gostaria de passar para essas pessoas? Sem desespero, a gente continue acompanhando regularmente o HIV, tomando as medicações, acompanhando com seus profissionais, médicos, infectologistas que seguem vocês. Tenham cuidado só com relação aos comportamentos que aumentam o risco de aquisição do monkeypox, né? E basicamente é a quantidade de parcerias, os locais onde vocês estão indo. E se aparecer alguém com uma lesão suspeita, procure um serviço de atendimento para tentar fazer um diagnóstico mais precoce, mas sem nenhum desespero, nenhum desespero. Então, gente, não esquece de adicionar o doutor. Se vocês não acharam o Instagram dele, eu anotei aqui e eu vou repetir, achei. @prof de professor, né? prof.álvaro Costa, tudo junto, olha lá. Não, vou colocar @prof.álvaro Costa. Álvaro Costa. Vamos seguir esse homem, vamos ficar na cola dele. Eu já estou entrando no seu Instagram, terminando essa live. Muito obrigada. Só tenho a agradecer aos laivianos, Instituto Vida Nova, Américo, Jorge, e a você, ao senhor doutor Álvaro, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que sua agenda foi corrida, ainda tem mais agenda para cumprir. Então, imensamente, um beijo enorme, um ótimo fim de semana para o senhor e para todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima live, gente. Beijo! Gente, beijo, ótimo final de semana. Beijo para todo mundo.